Atenção para o professor Freitas Magalhães, que fará o elogio do doutorando. I call your attention to the eulogy that Professor Freitas Magalhães will give on the candidate. O único mistério é haver quem pense no mistério, disse um dia Alberto Caeiro, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, o patrono da nossa universidade. Aquele ditame assenta na perfeição ao trabalho desenvolvido durante mais de 40 anos pelo professor Paul Ekman. Habituei-me a tratá-lo por Paul desde o tempo em que o conheci e, porque me pediu, trejeito de humildade de quem é pioneiro da ciência do rosto humano. Li-o primeiro nos seus livros e artigos científicos. Foi o primeiro rosto. E depois veio o rosto ao vivo que encaixou nos milhares de palavras que lera. Por isso, Paul, ou melhor, professor Paul Ekman, é uma referência incontornável em todo o meu trabalho. Devo-lhe ensinamentos científicos para a vida. Devo-lhe a mão estendida da amizade, sem o resgate do compromisso ou a retribuição de qualquer exigência. A par da grandiosidade enquanto homem, as suas refinadas simplicidade e humildade são ímpares, constatei no professor Paul Ekman a dimensão única de quem fez do rosto humano um projeto de vida. E é graças ao seu intenso e rigoroso trabalho que hoje é possível identificar e reconhecer a cartografia fascinante do rosto humano. O professor Paul Ekman descobriu o mapa do rosto humano quando, em finais dos anos 70, deu a conhecer ao mundo o Facial Action Coding System, FACS, a codificação dos 43 músculos faciais, o qual, objeto de revisão em 2002, é utilizado, entre outros profissionais, por psicólogos, psiquiatras, neurologistas em todo o mundo. Comemora-se precisamente este ano o 30º aniversário daquele instrumento científico revolucionário que mudou o rosto do rosto. É com ele que a comunidade científica mundial sustenta o seu exercício experimental. O professor Paul Ekman sabe, porque me disse diversas vezes, que the emotions never tell has their source. So, when you interview someone who's afraid as a suspect in a crime, you don't know if it's the fear of being caught or the fear of being disbelieved. It looks just the same. You can tell by facial expressions what the emotion is, but not the cause. E é por isso que estudar a expressão facial da emoção é um fascínio. O professor Paul Ekman é um assumido darwinista e, a par do seu trabalho de consultoria, por exemplo, de Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, prepara o lançamento do seu novo livro, em setembro próximo, sobre os encontros com Dalai Lama e que aborda a problemática Emotional Balance and Global Compassion, associando-se assim a um conjunto de cientistas, como por exemplo o seu amigo Daniel Goleman. O professor Paul Ekman é recidivamente convidado a dar o seu parecer ou a dinamizar workshops em todo o mundo. Instituições como the Federal Bureau of Investigation, FBI, the Central Intelligence Agency, CIA, nos Estados Unidos, e a Scotland Yard, no Reino Unido, são alguns exemplos. No ano da comemoração do 20º aniversário da UFP, a consagração por via da atribuição desta distinção de uma vida ao serviço da ciência do rosto humano faz todo o sentido, porque a diacronia científica do professor Paul Ekman sublinha e reforça o lema académico que nos une e motiva. Nova e nove. Ensinar o novo de forma nova. E fazer do professor Paul Ekman um dos nossos é, para além do orgulho, um amplo e merecido reconhecimento mundial a quem, com o seu incansável trabalho, deu um contributo único e excepcional à ciência
e em particular à psicologia da expressão facial da emoção. Quando submeti a proposta de atribuição desta distinção ao magnífico Sr. Reitor, em meados de setembro de 2007, e aprovada em 31 de outubro desse mesmo ano, filo com o propósito de que esse tributo fosse um marco de reconhecimento académico e público a quem, pelo seu mérito, registra um enorme consenso científico mundial em torno das suas teorias. Filo ainda porque devem ser os académicos a reconhecer o trabalho dos seus pares, sem constrangimentos de qualquer espécie e com a nobreza de caráter que o mesmo estimula. O título de tributo ao professor Paul Ekman, agora atribuído pela Universidade de Fernando Pessoa, é um ato de justiça e uma prova indelével a quem nada pediu, antes pelo contrário, tudo deu em prol do conhecimento das emoções humanas. O professor Paul Ekman nasceu em 1934 e o seu estudo científico pela expressão facial nasceu pelo gosto da fotografia. Porém, a morte da mãe foi o motivo básico. My mother, who I know believed had a bipolar disorder, committed suicide when I was 13. I decided that the way to deal with that was to try to help people like her by trying to understand emotional disorders. Nos anos 50, quando iniciou a sua viagem, a ciência entendia que a expressão facial apenas exibia sinais estereotipados. Não havia, de facto, um instrumento para utilização no estudo das expressões faciais. O professor Paul Ekman começou por estudar a voz e os gestos das mãos. Em 1965, alterou o seu rumo científico. Seguindo o testemunho de Darwin, Yorkshire e Duchenne, entre outros, e até 1970, prosseguiu a sua viagem para comprovar se os gestos e a expressão facial mudavam com a cultura, como defendia Margaret Mead. As expressões e os gestos aprendem-se no contexto social. Mas Darwin havia dito e escrito The Expression of the Emotions in Animals and Men, em 1872. O contrário, as expressões humanas são inatas e, portanto, universais. Aos 30 anos, e suportado na fotografia, dispôs-se a decifrar o mistério. E então viajou pelo Chile, Argentina, Brasil, Japão e Estados Unidos e solicitou às pessoas que identificassem e reconhecessem as emoções exibidas nas imagens. Perante imagens idênticas, os japoneses e americanos moviam os mesmos músculos faciais. Os japoneses mascaravam mais com o sorriso situações desagradáveis. Foi então até à Papua Nova Guiné. O propósito era de comprovar definitivamente quem tinha razão, Mead ou Darwin. Na civilização virgem, os habitantes nem sequer sabiam, por exemplo, o que era uma câmara fotográfica. Não havia uma linguagem escrita que identificasse as emoções. Pediu para contarem histórias e registava a expressão do seu rosto. E este rosto expressava a emocionalidade das histórias. Nos Estados Unidos, os estudantes do professor Paul Ekman viram as imagens em bruto e não tiveram dificuldade em identificar as emoções exibidas pelos habitantes da Nova Guiné. Assim, o professor Paul Ekman confirmava que Darwin tinha razão e reforçava a sua teoria neurocultural das emoções. As expressões de alegria, tristeza, ira, surpresa, aversão, medo e desprezo são básicas e universais, independentemente do grupo cultural ao qual pertencem. Um outro exemplo da distinção entre emoções básicas e sentimentos é apresentado pelo professor Paul Ekman. Romantic and parental love are more enduring than emotions, though they are highly emotionally laden. I don't just feel happy with my daughter. Sometimes I'm worried, sometimes I'm surprised, and sometimes I maybe feel hunger. It's an attachment,
not a fleeting emotional state. A mood, by the way, is different still. It doesn't last as long as an attachment. Thus, it can last for hours or even longer. Os gestos, esses sim, são apreendidos. Em 1978, cria o Facial Action Coding System, FACS, um sistema de codificação da atividade facial que permite medir com todo o rigor científico os movimentos musculares do rosto. E assim descobriu que o rosto pode gerar mais de 10.000 expressões e que é possível identificar e reconhecer vestígios para detectar a mentira, o que o levou, em 1985, a publicar o livro sobre detecção de mentiras, Telling Lies, o qual ainda hoje é uma referência nuclear em diversos contextos, como por exemplo na perícia forense. O pressuposto é simples. Se há diversas formas de expressão do conteúdo das emoções básicas, então há perfis de alterações psicofisiológicas. James Newberry, agente da CIA, por exemplo, é um dos muitos que aplica o código do professor Paul Ekman. A mentira não se dilata tipo o nariz de Pinóquio. Uma pessoa inocente pode ter a mesma reação que um culpado. A má interpretação de uma emoção pode ser fatal ao juízo. É preciso usar de todo o cuidado no exercício do vocabulário do rosto e conjugar, na perfeição, as notas da pauta facial universal. A sua teoria sobre a expressão facial da emoção resulta, e foi posta à prova, do trabalho permanente ao longo de 32 anos como professor de Psicologia no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco, e no Human Interaction Lab, que fundou e onde estudou o comportamento de, por exemplo, esquizofrénicos e homicidas. E é, ainda, fundador, juntamente com o professor Claude Schreier, da International Society for Research and Emotion. Atualmente acompanha com atenção redobrada e no âmbito do programa norte-americano contra o terrorismo o desenvolvimento do Screening Passenger by Observational Techniques, SPOT. A presença do professor Paul Ekman na Universidade de Fernando Pessoa representa um momento histórico para a ciência em Portugal, principalmente para a psicologia das emoções. E tal se deve ao facto de, em mais de 40 anos de trabalho científico e académico no espectro da expressão facial da emoção, ser a primeira vez que uma universidade portuguesa lhe outorga este título. O reconhecimento mundial das suas teorias, principalmente da aplicabilidade do Facial Action Coding System, FACS, e da sua conversão para a referência dos estados emocionais através do ENFACS, é reforçado pelos inúmeros livros e artigos científicos publicados em revistas da especialidade que o citam obrigatoriamente e que se podem consultar, por exemplo, no livro What the Face Reveals, Basic and Applied Studies of Spontaneous Expression Using the Facial Action Coding System, escrito com a professora Erika Rosenberg e publicado em 1977 e 97 pela Oxford University Press. O professor Paul Ekman foi reconhecido recentemente pela American Psychological Association como um dos mais destacados, como um dos mais 100 destacados influentes psicólogos do século XX. Recebera antes o Scientific Contribution Award, igualmente pela American Psychological Association, APA, o qual representa a mais alta distinção atribuída na área da investigação em psicologia. Tal distinção resulta do seu trabalho científico único e exclusivo, alicerçado em 16 livros best-sellers e traduzidos em dezenas de línguas em todo o mundo e em mais de 200 de artigos. Por isso, a outorga deste título constitui um estigma histórico. Ao professor Paul Ekman deve-se a assunção consensual da comunidade científica mundial quanto ao quadro das emoções básicas: tristeza, cólera, surpresa, medo, aversão, alegria e desprezo. Uma das preocupações do professor Paul Ekman passa pelo facto das emoções determinarem a nossa qualidade de vida. Por isso, é importante o seu conhecimento
e saber conjugá-las no cotidiano sem se recorrer a máscaras e subterfúgios. Se as emoções fazem parte da nossa vida, temos de saber viver com elas. É a máxima do último livro do professor Paul Ekman, Emotions Revelated, Understanding Faces and Feelings. Outra das preocupações passa pelos procedimentos sérios que devemos adotar quando se pretende detectar a incongruência do discurso facial com o discurso verbal, em todos aqueles que são indiciados pela prática de crime. Assim, no campo da psicologia forense, o primeiro interrogatório devia ser filmado. Não faz sentido utilizar aquele procedimento em plena sessão de tribunal. O estudo da expressão facial da emoção é muito ténue em Portugal, apesar do interesse e dos diversos campos sociais de aplicação. O estudo científico do rosto humano não se faz com o interesse que se esperaria. É na senda do trabalho desenvolvido pelo professor Paul Ekman que o Laboratório da Expressão Facial da Emoção da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Fernando Pessoa se assume como pioneiro em Portugal. Se aquele pioneirismo sublinha uma redobrada satisfação, desde finais de 2003, reflete também uma séria responsabilidade em deixar um legado de incentivo que contribua para o aparecimento de outros protagonistas e outras plataformas em estudar o rosto humano, as emoções e, em particular, o sorriso, considerado por Spitz um dos principais organizadores do psiquismo humano. O professor Paul Ekman tem colaborado com o Laboratório da Expressão Facial da Emoção, PhilLab, desde a primeira hora, tendo oferecido graciosamente o Facial Action Coding System, FACS, de Micro Expression Training Tool, MIT, e de Subtle Expression Training Tool, SET. Aliás, o Laboratório da Expressão Facial da Emoção é o único laboratório em Portugal devidamente certificado para os utilizar. A estreita colaboração será reforçada com a parceria com o Ekman Group Training. Em conclusão, a lição que o professor Paul Ekman nos propõe traduz-se simples e assertivamente na necessidade imperiosa de estudar cientificamente o rosto humano para que estejamos de facto aptos e sem reservas a assumir que emotions determine the quality of our lives. E porque de um código pioneiro e único estamos a falar, quando falamos do professor Paul Ekman, deixo-lhe ficar a anotação AU, Action Unit 7, More, AU 6, More, AU 12, que traduz as Action Units do Enjoy the Smile. Nas suas próprias palavras, a clara distinção. In a fake smile, only the zygomatic major muscle, which runs from the cheekbone to the corner of the lips, moves. In a real smile, the eyebrows and the skin between the upper highlight and eyebrow come down very slightly. The muscle involved is the orbicularis oculi, pars lateralis. A acompanhar um profundo e emocional obrigado português e do tamanho do mundo, pelo legado e pela partilha da sua bússola. Thank you.